Brasil, que está uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Um ponto turístico que atrai mais de 1 milhão de pessoas todos os anos. No Alto do Corcovado, na capital carioca, está um dos símbolos cristãos mais reconhecidos da humanidade. E nesse ano de 2021 celebra 90 anos. No Arquivo A de hoje eu te convido a conhecer as riquezas do Cristo Redentor, que também é um lugar de oração e encontro com Deus. A história do Cristo Redentor começou quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em maio de 1888. Os abolicionistas queriam homenageá-la com uma estátua dela no alto do Morro Corcovado. Foi então que a princesa ordenou que fosse construída uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, que para ela era o verdadeiro Redentor dos homens. Mas com a abolição da escravatura, os laços que sustentavam a monarquia foram rompidos e veio então a proclamação da República, em 1889. O projeto não foi para frente. Mas depois, em 1921, um grupo de leigos quis comemorar o centenário da independência. Foi então que o projeto voltou à tona. 3 lugares foram sugeridos para a construção da imagem, entre eles o Pão de Açúcar e o Corcovado. Além disso, eram 3 projetos diferentes. O vencedor foi o do Cristo, com um globo terrestre embaixo do braço e uma cruz na outra mão. O responsável pela obra seria o desenhista e engenheiro Heitor Silva Costa. O projeto teve que ser aceito pelas autoridades federais. Então, um grupo de mulheres, lideradas pela escritora Laurita Lacerda, fizeram um abaixo-assinado ao presidente Epitácio Pessoa, pedindo autorização para a construção do monumento. O presidente dá autorização, ele cede esse espaço federal do cume do Corcovado à Arquidiocese do Rio de Janeiro e começa essa movimentação popular para a construção. Naquela época, Camila, o bispo do Rio de Janeiro, o cardeal Joaquim Arcoverde, ele estava enfermo, estava doente. E quem liderou, então, a construção, desde o início, foi o seu bispo auxiliar, Dom Sebastião Leme. E aí, o que acontece? Por volta de 1923, essa ideia do Heitor da Silva Costa, ela é apresentada na vitrine de uma loja, ali na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua do Ouvidor. E o povo carioca não entende muito bem o significado daquele Cristo segurando o globo, né? Eles chamam de o Cristo da bola, que pensam que é uma bola de futebol, né? O globo. Por a imagem não ser bem compreendida pela população, Dom Sebastião Leme, arcebispo do Rio de Janeiro, solicitou que o engenheiro mudasse o projeto. O Heitor da Silva Costa, então, ele entende que o monumento seria uma união entre a engenharia, a arquitetura e a escultura. Ô Alexandre, o que significou na época para o povo brasileiro, principalmente para os cariocas, a construção do Cristo Redentor? Camila, a construção foi um movimento de nacionalismo, um movimento patriótico e, ao mesmo tempo, um movimento de fé católica do povo brasileiro, né? O Dom Sebastião Leme conclamou uma grande campanha de arrecadação de fundos em 1923. E o povo das paróquias do Rio de Janeiro as pessoas contribuíram maciçamente, né? De forma que eles, em 1923, conseguiram juntar 2.000 contos de réis, que transferido assim para a moeda atual, seria mais ou menos por volta de 6 milhões de dólares. Toda a obra foi custeada com o dinheiro do povo brasileiro, sinal de nacionalismo para celebrar o centenário da independência. Era um retrato do Brasil de 1930. É uma cruz que torna perene aquele primeiro nome que o Brasil recebeu, de Terra de Santa Cruz, né? A primeira missa, nossa certidão de batismo. A gente tem nomes católicos para estados, Santa Catarina, Espírito Santo, cidades, São Paulo, Salvador. Então, assim, há uma série de sinais dessa fé católica que uniram a nossa formação brasileira como nação e depois levam à construção do monumento. Foi na data da inauguração do Cristo Redentor
que o Brasil foi consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. O Heitor da Silva Costa diz que o cardeal Leme foi a alma dessa construção, né? Porque ele foi o diretor espiritual de toda a obra. Foi ele que pediu a alteração do projeto, né? Para que ele tivesse maior simbolismo religioso. Foi ele que pediu que fosse incluído o Sagrado Coração de Jesus no peito da estátua. Assim, e ele queria uma unidade com a Igreja Universal, porque naquela época, em 1928, estava sendo proclamada uma encíclica sobre o Sagrado Coração de Jesus, a encíclica Miserentissimus Redentor. Então ele pede, façam o coração de Jesus, né, no peito do Cristo Redentor, né, para proclamar a devoção ao amor de Deus, que é o cerne do cristianismo, né? O Cristo Redentor é tombado pela Unesco como patrimônio histórico da humanidade. Todo patrimônio precisa ser restaurado, precisa de manutenção. Por isso nós vamos conversar agora com a Cristina. Ela é arquiteta, escultora, mestre em patrimônio e coordenou a equipe no ano passado responsável pela manutenção e restauro do Cristo Redentor. Cristina, para a gente começar, a curiosidade, acredito que a maioria dos brasileiros tem do que é feito o Cristo Redentor. É de cimento, qual material que é feito? O Cristo Redentor é de concreto armado. Ele é feito por uma estrutura interna que lhe dá sustento. São 4 colunas contraventadas, com lajes, e os braços entreliça. Essa estrutura a gente chama de estrutura principal. E a estrutura que dá formato ao manto, que é a estrutura secundária, que é formada de argamassa armada. Na verdade, tudo é argamassa armada. O que a gente chama de concreto é porque vai pedra. E na parte externa, que dá o formato do manto, ali é areia, cimento, com uma alma de armadura em ferro. E aí só depois a pedra-sabão veio para finalizar o Cristo Redentor. Ali é revestido com a pedra-sabão. A pedra-sabão, ela dá a aparência do Cristo, né? Por isso que muitas pessoas pensam que ele é feito de pedra-sabão. Na verdade, é um revestimento que dá toda a beleza e foi escolhido também por conta de toda a história que ela traz, né? Isso não foi à toa que foi escolhida a pedra-sabão, já por conta do nosso escultor maior, o Aleijadinho. O Cristo Redentor tem dimensões extraordinárias para o período em que foi erguido. São 8 metros do pedestal e outros 30 da imagem, totalizando 38 metros de altura. A distância de um braço ao outro é de 28 metros. Além disso, são 750 metros acima do nível do mar. Uma obra que marcou os anos 30 no mundo todo. Nós precisamos nos remeter a 1926, né? Início do século passado. O concreto ele precede que para você fazer alguma coisa em concreto armado, você precisa de ter essa armadura em ferro toda desenhada e toda montada, dentro de formas, são formas de madeira, para daí sim você virar essa massa, fazer essa massa e colocar dentro dessa forma. Então, essa mão de obra, hoje a gente recebe alguns especialistas e engenheiros da área, né, da construção civil, e para todos é uma grande surpresa a qualidade do acabamento. A maquete de construção do monumento tinha 4 metros e para que o concreto fosse depositado na estrutura, os trabalhadores precisaram se mobilizar. Para a execução, na época, o Cristo foi feito 10 vezes menor que o tamanho real lá na França. Em tamanho natural foram apenas a cabeça e as mãos, pelo escultor Paul Landowski. Nas fotografias a gente também tem alguns relatos, mas nas fotos a gente pode ver. Os andames são de madeira. A questão dos EPIs, nós não tínhamos esses EPIs, eles estão, né, os operários eles trabalham sem nenhum tipo de proteção que a gente conhece hoje. E as condições era muita engenharia própria, né? Porque
depende muito de roldanas, de um sistema de roldanas e de uma expertise que os nossos mestres tinham para poder vencer as condições que eles estavam encontrando lá em cima. Mas o desejo da construção do Cristo Redentor era enorme, porque o que a gente vê hoje são detalhes de acabamentos que só você muito perto da escultura que você consegue ver. Cristina, e como foi feito no ano passado esse processo para diagnosticar o que precisava de manutenção? Por que foi feito esse projeto e essas ações? Então, todo patrimônio histórico, todo bem edificado, ele precede de ações de conservação preventiva. São ações que tratam do diagnóstico, né, uma leitura de como essa materialidade está hoje, 90 anos depois, quais são os agentes que, de fato, colocam ele em risco. Para isso, foi montado, tem uns 2 meses, uma estação meteorológica na escultura. Isso é um trabalho inédito. Assim, daqui a 1 ano, a gente vai ter um mapeamento do que acontece com relação ao clima, e nós sabemos que a questão lá em cima é muito agressiva, e daí para fazer os trabalhos de prevenção. Então, e o outro trecho que foi tratado é a questão dos restauros e das ações emergenciais. E as pedras sabão utilizadas no revestimento do Cristo exigem atenção no momento do restauro. Nós trabalhamos com especialistas, geólogos de Ouro Preto. O professor César Mendonça foi quem acompanhou todo o trabalho, inclusive da pesquisa das jazidas, para encontrar a pedra com características semelhantes e cor também que mais se assemelhava ao que a gente tem no Cristo Redentor para execução. E a gente está falando da obra que foi lá em 1920 e naquela época não existia uma estrutura assim, né? Cristo com os braços abertos foi uma novidade também para a época. É um protagonismo, uma obra muito audaciosa, porque o Cristo Redentor é a escultura Art Deco maior do mundo. Num momento que o concreto armado ele é inventado por um jardineiro francês em 1870, mais ou menos. 50 anos depois, você tem uma estrutura com braços abertos a uma altura de mais de 700 metros de altura. É um espaço de tempo muito curto. E se nesse período, né, nesse tempo aí, início do século XX, se formos procurar o que nós temos de estruturas semelhantes, não temos. Com esse balanço, não temos. Nessa altura, não temos. Cristina, hoje o que representa o projeto do Cristo Redentor para o Brasil? Restaura, manutenção. Enquanto nós, brasileiros, olhamos para o Cristo, né, esse símbolo que no mundo todo as pessoas reconhecem como sendo do Brasil, o que representa para você esse projeto de manutenção e restauro? Representa uma responsabilidade, um compromisso muito grande. Esse momento que a gente está vivendo de cuidado com o outro, né? E esse trabalho passa muito por isso, né? De conservação preventiva de um símbolo que acolhe. O Cristo Redentor, ele sempre teve essa função, mas hoje essa função está potencializada por tudo que a gente está passando, né? Ele tem uma função também de dar esperança para o povo. E aí, quando você está envolvido, né, com essa responsabilidade de dar essa longevidade, de dar esse olhar com muito critério para saber tudo o que está acontecendo e o que coloca em risco o Cristo Redentor, e daí criar, né, manejos de minimizar isso, é um compromisso muito grande, uma alegria por estar ali envolvida com o símbolo principal. Eu não tenho como te descrever, não. É uma emoção muito grande, é um compromisso com o povo brasileiro, sabe? Não é só com o Cristo Redentor. O Cristo Redentor nos mostra isso, nosso compromisso é com a população. E o que representou o Cristo Redentor lá atrás, quando ele foi erguido de fato para aquela população
A gente falava que foram os próprios brasileiros que ajudaram a erguer o Cristo. O que representava naquela época ter a figura do Cristo Redentor aqui? Olha, eu penso que até na construção, o engenheiro, o Heitor, ele já dizia isso, né? Que não há quem vá a Paris sem visitar a Torre Eiffel, assim como não vai ter turista que venha ao Brasil sem querer visitar o Cristo Redentor. Ele já falava isso antes de terminado, né, a escultura. O Cristo Redentor foi pensado inicialmente para indicar a redenção dos homens. Nos dias de hoje, mesmo em um contexto histórico totalmente diferente, ele continua sinalizando isso. O Cristo Redentor, não há quem diga que o Cristo Redentor não está abraçando o povo brasileiro. Ele não foi feito uma escultura num sentido de abraço, mas ele está lá, ele está abraçando, e isso que a arte consegue fazer com a gente. Ela ganha para além do seu autor ou dos seus autores. Ele está lá nos acolhendo em um grande abraço. O Cristo Redentor do Corcovado foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931. Nesta mesma data já era celebrado o dia de Nossa Senhora Aparecida, mas nesse mesmo ano ela foi proclamada como rainha padroeira do país. Então não é coincidência que aos pés do Cristo Redentor tem uma capela dedicada à Mãe de Deus. Quando houve a separação entre a Igreja e o Estado, a Igreja Católica ela desenvolveu um processo pastoral de recristianização, né? E como parte desse esforço pastoral, houve a promoção da devoção de Nossa Senhora Aparecida, que era regional, ali na região de Guaratinguetá, para o âmbito nacional. Então, o cardeal Joaquim Arcoverde, foi o primeiro cardeal da América Latina, ainda antes dele ser cardeal, em 1904, ele lidera, né, a proclamação, a coroação de Nossa Senhora como a Rainha do Brasil. Foi até uma coroa que foi cedida pela Princesa Isabel, né? Uma coisa inexplicável, né? Que você ter uma capela, um monumento, um ponto turístico. Poucas pessoas sabem que tem a existência da capela aqui, porque as pessoas já vêm de frente, já para ver as paisagens. Aí quando fala que nas costas do Cristo tem uma capela, elas ficam maravilhadas. Eu não sabia, nunca vi tantas vezes aqui, nunca cheguei, nunca vi. Então, as pessoas entram, né, e fazem as suas orações, né? Muitos se emocionam aqui dentro, chegam até chegar às lágrimas, né? E vem pessoas também que fizeram algum pedido, depois vêm agradecer aquela graça alcançada. Então, eu vivencio isso aqui quase os dias que eu estou aqui. É uma coisa bem marcante, né? E saber que, além de ser um ponto turístico, é um ponto religioso. Para você, como é poder trabalhar no Santuário do Cristo Redentor? É prazeroso, muito prazeroso. Eu tenho essa oportunidade de chegar primeiro, né? Que eu venho no trem primeiro, junto com os funcionários, e não tem ninguém. Então eu faço meu momento de oração à frente da estátua, né? Que eu tenho. Eu acho que ali está o símbolo do Sagrado Coração de Jesus. E a gente não adora isso, mas reza pedindo que nós tenhamos um dia abençoado, tanto para nós, funcionários, e também para os turistas. O Cristo Redentor passou a ser também um local de oração e encontro com Deus. Por isso, em 2006, o cardeal e arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eusébio Scheid, no aniversário de 75 anos do Cristo, reconheceu o espaço como o Santuário Católico Arquidiocesano. Este lugar de peregrinação passou a ser o primeiro santuário a céu aberto do mundo. Um santuário é um lugar sagrado, né? É um destino de peregrinações. Ele queria preservar o sentido original do monumento, né? Que é o sentido religioso, para que ele não se perdesse diante do sentido turístico. Então hoje a gente tem aqui muito forte o aspecto do turismo religioso. Esse santuário é um lugar de encontro
onde as pessoas podem renovar a sua relação com Deus, com a natureza e com o próximo. E hoje, como que a gente pode ver Cristo como esse projeto nacional também, que nós brasileiros temos tanto orgulho para falar, temos o Cristo Redentor aqui? Como projeto nacional, ele representa não só a nossa fé, mas ele transcendeu. Hoje ele representa também a nossa cultura, ele representa o nosso país como nação, né? Agora, nós como católicos, nós desejamos preservar também esse sentido religioso do monumento. Quer dizer, o monumento no seu simbolismo, ele é uma cruz, quando você observa de longe, é uma cruz, Camila, que aponta para os 4 pontos cardeais da cidade do Rio de Janeiro. O braço direito para a zona sul, o braço esquerdo para a zona norte, o rosto para o leste e as costas para o oeste, né? E os 4 pontos cardeais representam os 4 evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, que nos conduzem para a eternidade. Então o monumento, assim, ele está apontando para a eternidade, para o céu, né? E quando você chega de perto, você vê na palma das mãos da estátua as marcas da crucificação. Então é um símbolo de Jesus ressuscitado, de Jesus vivo. E como você falou, tem no peito da estátua o coração de Jesus, que simboliza justamente a consagração de todo o país ao amor de Deus, né? Na inauguração, Camila, o cardeal Leme, ele consagrou o Brasil ao Sagrado Coração de Jesus, abençoando e dizendo as palavras: Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, Cristo proteja o Brasil contra todos os males. Wilson é sacristão do Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor há 15 anos. É ele quem prepara os objetos litúrgicos para as celebrações, quem auxilia com os sacramentos e orienta sobre as missas. É o Wilson que, muitas vezes, também explica sobre a capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Você vê no semblante das pessoas aquela fé, aquela vontade de estar aqui. As pessoas, meu Deus, muito obrigado por estar aqui nesse momento, apesar de não chegar. Como eu tinha falado para você, eu pedi uma graça e vim pagar essa graça, eu consegui essa graça. Realmente foi muito maravilhoso. Eu estou voltando de novo para pagar essa graça que eu consegui. Então você ouve esses relatos dessas pessoas, né? Então, isso deixa bem emocionado. E realmente que tem uma energia, né, muito forte. É muito comum a gente encontrar aqui no Cristo Redentor grupos de peregrinações, de excursões, pessoas que vêm até o Redentor fazer os seus pedidos. E a gente, nesse dia aqui, encontramos um grupo que veio do Piauí, né, Suzana? Tudo bem? Tudo bem. Queria que você me falasse, vocês vieram de que cidade do Piauí? Nós viemos de Teresina. E qual o motivo de escolher estar aqui no Cristo Redentor? O motivo é gratidão, agradecer a Deus. Esse ano, dia 7 de setembro, tivemos a graça de estar comemorando o centenário da Legião de Maria. E nada melhor do que estar agradecendo ao dono de tudo, ao Criador de tudo, que nos acolhe de braços abertos. Então nós fizemos essa romaria, essa peregrinação até aqui para agradecer a Ele pelo nosso movimento, por esse Espírito que Ele derrama sobre nós e nos deixa tão felizes e agradecidos. Ô Suzane, me fala, quando vocês chegaram aqui diante do Cristo Redentor, como foi? Muita emoção, muita emoção. A gente acha assim até impossível que a gente vê tanto, né? Tão longe, a gente vê na TV e tudo. E ver pessoalmente é uma graça, é realmente uma bênção muito grande para nós. E todo o grupo chegando aqui, além dos agradecimentos, dos pedidos, vocês vieram aqui na Capela Nossa Senhora Aparecida. Aqui também é se sentir em casa, na casa da mãe, no aconchego da mãe? É, com certeza, como você bem disse, a casa da mãe, né? A gente não pode deixar de estar na casa da mãe, estar junto da mãe, que é quem nos acolhe com muito amor, com muito carinho. E é ela mesmo que nos motiva, pelo seu sim dado a Jesus Cristo, ela que nos motiva também a viver essa missão de anunciadores, de evangelizadores, está sempre conosco, sempre, sempre. O filho está sempre com a mãe. E
vice-versa, né? A mãe sempre com o filho. E quando a gente olha assim, que vê a cidade maravilhosa, que vê essa beleza natural, que é aqui característica do Rio de Janeiro, como que a gente pode pensar esse Cristo que olha tanto? Que Deus, né? Que arquiteto, que redentor, que fantástico, que ser é esse? Criador de tudo isso. É realmente um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, né? Que pensou em tanto detalhe. A gente estava até comentando como Jesus Cristo foi caridoso com o Rio de Janeiro. O Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor não se restringe apenas ao espaço físico lá no Corcovado. Muitas vezes o Cristo desce e se estende aos projetos sociais. São 14 projetos apoiados pelo santuário, mais de 120 instituições cadastradas e beneficiadas pelas diversas ações. A gente está em um dos projetos que é assistido pelo Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor. A gente está no Sol. Quem vai conversar com a gente é a Silvia, ela é coordenadora dessas obras sociais. Silvia, são muitos projetos que atendem diversas pessoas de diferentes idades. Queria que você contasse para a gente como esses projetos funcionam. Sim, são vários projetos e, como você falou, com várias nuances diferentes, porque nós trabalhamos com as crianças, nós trabalhamos com os adolescentes, trabalhamos com as mulheres, nós temos projetos de apoio ao idoso e nós também temos vários projetos que atendem à realidade das diversas comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro. Então, todas essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social são alvo, né, desses projetos aqui que nascem aqui no coração do Cristo Redentor e tentam impactar a vida dessas pessoas. A fé sem obras é morta, então aqui é a concretização de fato dessa passagem bíblica. É verdade. Toda a motivação nossa é fazer mesmo com esse carinho que o Cristo Redentor, né, traz no seu coração. O padre sempre diz, o Cristo que recebe a tantos no alto do Corcovado, ele desce do Corcovado justamente para fazer o bem e àqueles que mais precisam. A gente está aqui na sede de um desses projetos, né? A gente está nesse espaço aqui que também é um projeto, é uma obra social. Essa é uma das obras apoiadas, né? Nós estamos aqui no Sol, é uma obra voltada para o artesanato, né? Nós estamos na sala de cestaria e nós tivemos, com todo esse impacto da pandemia, né, uma diminuição dos trabalhos por causa dos grupos não estavam podendo estar juntos. Mas é interessante como Deus é bom, né? Justamente também no meio da pandemia conseguimos fazer agora uma parceria com o SESC. E aqui dentro do Sol nasce uma incubadora social que trabalha com a ideia mesmo da economia circular, que é apoiar essas pessoas que têm os seus saberes, né? Nós estamos trabalhando atualmente com gastronomia, com artesanato e com a moda. Então, as oficinas estão até online nesse momento, mas os alunos estão fazendo o curso, né? E essa incubadora está nascendo com a força desse tempo, porque o emprego está muito difícil. Então, nós percebemos que investir na economia circular, nessa economia solidária, é uma grande solução para esse tempo. Uma incubadora social é um espaço para projetos sociais que estimulam o empreendedorismo. Nós temos, dentro desse espaço, nós recebemos as mulheres que elas vêm para as aulas. Nós temos diversas aulas que funcionam aqui. Elas têm aula de empreendedorismo, onde elas aprendem sobre o custo, como fazer um planejamento, como construir o seu próprio negócio. É todo um aprendizado importante para elas, porque essas mulheres são geralmente chefes de família, são sozinhas, muitas delas abandonadas, né, à própria sorte, mas que recebem a partir do santuário esse apoio para entender que a vida pode dar certo sim, que elas vão conseguir chegar lá e vão principalmente cuidar dos seus próprios filhos.
Ô Silvia, a gente está numa sala aqui que tem várias máquinas de costura e nesse local aqui as mulheres têm essa oportunidade de aprenderem então a costurar, fazer a sua renda. Exatamente, né? São as reformas de roupas, elas conseguem fazer todo um aprendizado aqui que é muito importante. Essa sala é histórica, porque essa instituição no Rio de Janeiro é histórica, tem 50 anos nesse espaço. Muitas pessoas passaram por aqui, hoje estão no mercado de trabalho e é legal olhar para essas máquinas, ver que ainda hoje, né, daqui saem pessoas que estão se preparando mesmo para esse aprendizado de moda, né, e com a certificação importante que o próprio SESC vai dar. Então, é uma sala importante para nós de capacitação. E são mais de 200 comunidades no Rio de Janeiro que, de alguma maneira, são atendidas, né? As pessoas são atendidas. E as crianças também têm essa oportunidade. Sim, as crianças também. Nós temos várias instituições que recebem as crianças e nós apoiamos com repasse de verba ou de insumos, né? Nós temos o Patronato da Gávea, a Obra do Berço, são várias instituições e além de todas que são cadastradas nas comunidades, instituições pequenas e grandes que foram selecionadas. E é interessante o seguinte, o Cristo, o Padre Omar tem falado muito isso, em plena pandemia, onde tudo parou, até a parte turística do Cristo, né, que a gente não estava recebendo ninguém lá em cima naqueles dias da pandemia, foram dias extremamente ativos para o Cristo Redentor, porque aí nasceu esse projeto das 120 instituições novas, porque no meio da pandemia nós descobrimos que nós precisávamos chegar onde o povo estava. Durante a pandemia, as ações sociais promovidas aqui também foram essenciais para que comunidades em situação de vulnerabilidade tivessem comida na mesa. São quentinhas, são mais de 1.000 quentinhas por dia e 14 mil pães diários para várias instituições, principalmente para aquelas também que trabalham com as pessoas que estão em situação de rua, que estão passando fome nesse tempo tão difícil. O projeto musical do Santuário do Cristo Redentor funciona em contraturno escolar. E o diferencial é que as crianças aprendem a fazer os próprios instrumentos com os materiais recicláveis. São oficinas musicais onde eles aprendem a trabalhar a reciclagem mesmo, né? Eles trazem da comunidade pets, coisas que seriam descartáveis, mas que transformam em pequenos instrumentos. E são 2 professores, um trabalha mais a parte de reciclado, o outro trabalha mais a parte de musicalidade. Então eles vêm para ter essa experiência. E eles vêm de uma comunidade muito querida, muito perto de nós, é a comunidade do Horto, fica exatamente atrás aqui desse prédio que nós estamos. E nós temos todo um apoio à parte de alimentação, é uma comunidade muito apoiada pelo Cristo. Trouxemos as crianças para essa experiência. A ideia surgiu junto com o Padre Omar para começar a ajudar na sustentabilidade, né? Então a gente pensou em juntar o útil com o agradável. A música, que agrega tanto, né? Que é uma forma de comunicação, com a sustentabilidade para ensinar as crianças desde pequenos já a reciclar, a poder reutilizar bastante os objetos que tem em casa, né? Então, a princípio, a ideia era poder sair pela cidade, procurar algumas coisas para fazer os instrumentos. Por conta da pandemia, não foi possível, então a gente teve que reduzir um pouco a nossa turma, por conta do distanciamento. E aí, começamos a fazer com instrumentos reciclados. Então, a gente pega garrafa PET, pega potinho de acute. A música, ela serve para ambas partes, para você aprender e para você também ser educado, ensinar pegar um pouquinho de educação, entendeu? Musical na escola, porque aqui a gente também exige muito as notas, eles perguntam, entendeu? Pergunta sobre família. Então acho que a música ela une isso tudo, entendeu? Eles aprendem, eu acho que eles dão o máximo deles, entendeu? O instrumento já sai com uma alma boa. Já sai com uma verdade ali, o desenho que ela faz ali está mostrando o que ela está sentindo naquele momento. Aqui, às vezes a gente toca, um dia é pandeiro, um dia ganzá, um dia tamborim, mas só que às vezes é os 3 no mesmo dia. Aqui, por exemplo, agora a gente está pintando, está fazendo os instrumentos aqui. É que eu nunca toquei nada, os meus irmãos
2 deles já tocaram flauta, meu primo toca violão. E eu pensei, será que eu poderia aprender alguma coisa? Seria bem bom pra mim? E aí eu resolvi vir. Gostei, achei interessante. Eu me interessei, caso que eu pensei que eu queria conhecer mais pessoas. Então eu cheguei aqui para conhecer muito mais pessoas. A música é uma forma de comunicação, então eles chegam aqui muito tímidos, muito fechados, alguns são mais extrovertidos, outros não. E com a música eles conseguem se comunicar melhor, conseguem interagir um com o outro. E a ideia é mais ou menos essa, fazer eles se comunicarem mais, ter um convívio melhor. A música faz isso também, ela ajuda no convívio, ajuda na socialização. Esse é o nosso objetivo principal. Os projetos sociais são a extensão do Cristo, que não se limita às fotos dos milhões de turistas. É o próprio Cristo, né? A figura dele que passa e que não é indiferente a nada, né? Ele é atento. Tanto é que ele é versátil, né? Você vê que a gente ora fala de criança, ora fala de jovem, fala de adolescente, fala nas emergências, dias de chuva. O Padre Omar faz campanhas assim extremamente rápidas, porque tem esse sentimento que a gente não pode ser indiferente à dor, ao sofrimento e ao ser humano. O Redentor está numa área de preservação ambiental. O Parque Nacional da Tijuca é uma das maiores florestas urbanas do mundo. A área nativa e preservada é de Mata Atlântica. As palmeiras e paineiras daqui foram declaradas por Dom Pedro II como protetoras do Rio de Janeiro. É um tesouro bem no meio de uma das maiores cidades do país e protegido pelo Redentor. O parque tem uma biodiversidade única. São mais de 1.600 espécies de plantas e 230 de animais. São quase 4.000 hectares que fazem com que os turistas possam visualizar no alto o Cristo Redentor. O Parque Nacional da Tijuca é um ponto estratégico. Para ver o Cristo Redentor bem de perto, é preciso subir muito e, quem sabe, ter uma experiência única. Já pensou em ver o Rio de Janeiro como o Cristo vê? Nós estamos aos pés do Cristo Redentor e, como você percebe, aqui venta bastante. A gente vai fazer um percurso que não é aberto aos visitantes, mas você aí de casa vai poder subir junto conosco lá no alto do Cristo. Vamos? A gente está do lado direito do Cristo, próximo aos pés. E a entrada é por essa portinha aqui. Vamos lá? Antes de começarmos a subida, é necessário colocar o capacete. O item de segurança é obrigatório, porque o espaço interno do Cristo é bem reduzido. Depois disso, podemos subir. A escada é bem íngreme e a subida precisa ser lenta. Todo cuidado é pouco. Fomos conhecendo cada detalhe dessa estrutura incrível. A gente chegou aqui na altura do 9º andar, que equivale mais ou menos 24 metros a partir dos pés do Cristo Redentor. Nessa altura, nós encontramos o coração do Cristo Redentor. Ele é feito com os quadradinhos, com as peças de pedra-sabão. Essas pedras aqui têm 90 anos. E quando o Cristo Redentor foi inaugurado, todo o Brasil foi consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Então é nesse ponto que a gente tem certeza que o Cristo Redentor olha pelo Brasil. A equipe de manutenção nos acompanhou.
É essa equipe que trabalha diariamente para que o Cristo não se deteriore com o tempo. É uma sensação maravilhosa. Eu que tenho bastante tempo na profissão já, eu tenho 15 anos de profissão, para mim foi um privilégio estar trabalhando aqui na manutenção do Cristo e estar todo dia aqui fazendo esse serviço aqui que na verdade na nossa profissão é a cereja do bolo, é porque onde todo mundo queria estar fazendo esse trabalho que a gente está realizando hoje aqui no Cristo. E é interessante que quando a gente vê de longe, a gente vê o Cristo lindo, perfeito. Mas a gente sabe que as manutenções precisam ser feitas periodicamente. Para vocês, o que é mais importante nessa parte da manutenção? O que é feito, cada detalhe? É feito uma prevenção, na verdade é feito um mapeamento de toda a área do Cristo e feito uma manutenção nas áreas mais remotas, mais críticas, onde pode ter risco de queda ou risco de fissura para a imagem, entendeu? Então o que é mais crítico para o monumento é onde é feito o restauro, é feito a manutenção dele. A gente chegou em um dos pontos mais esperados desde o início que nós começamos a fazer esse percurso, esse trajeto. A gente chegou no braço direito do Cristo Redentor. É daqui que a gente tem uma visão privilegiada da cidade maravilhosa e do quanto o Cristo representa para toda essa cidade e para todo o Brasil. Essa é uma das vistas mais aguardadas e você vem com a gente. A gente saiu aqui do lado do braço direito do Cristo Redentor, do lado do rosto do nosso Cristo. E aqui a gente tem uma visão privilegiada. Ali a gente tem a Pedra da Gávea, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, Morro da Urca, Praia de Botafogo. E aqui a gente percebe que a cidade do Rio é a cidade maravilhosa. Todo mundo que chega aqui quer um espacinho para as fotos. Alguns vêm sozinhos, outros com a família, outros para momentos especiais. O importante é ir embora do Corcovado, levando consigo a recordação do Redentor. Cada turista tem uma energia. Cada pessoa de cada lugar do mundo, de cada lugar do Brasil, vem com uma energia diferente. E quando as pessoas pisam nesse lugar, é uma das melhores sensações do mundo. E o pessoal chega aqui no Rio de Janeiro querendo de fato conhecer o Cristo. Sim, claro. O Cristo Redentor representa a cidade maravilhosa. Você veio de onde? Eu vim do Rio Grande do Norte. E por que quis conhecer o Cristo? Eu já vim 5 vezes no Cristo, essa é a 5ª vez. E a 2ª vez que eu venho no Cristo. E todas as vezes que eu venho, é uma sensação única. É como se fosse mais um sonho realizado. Eu acho que é o único sonho que eu sempre vou apertar lá no repetir. E é o sonho que eu sempre quero fazer todas as vezes que eu vier no Rio. E hoje eu trouxe minhas 2 amigas, uma que já conheceu o Cristo uma vez está retomando e a outra que está conhecendo pela primeira vez. Toda vez que eu venho, eu toco nesse cara aí chamado Cristo Redentor. E toda vez que eu toco nele, eu me arrepio e sinto uma energia inexplicável. E quando chega aqui tem um desejo diferente? Tem, de agradecer. Eu acho que é o sentimento que eu mais tenho aqui, é o sentimento que me faz muito arrepiar. A energia é única, o clima é surreal, é uma coisa indescritível. Apesar do Cristo Redentor ser um dos pontos turísticos mais visitados da capital carioca, não é exceção encontrar cariocas da Gema que nunca tenham ido ao Corcovado. Muitas pessoas têm o sonho de conhecer o Cristo Redentor. Lá no alto do Monte Corcovado, a gente encontra turistas de diversas partes do mundo que vieram realizar esse sonho. Mas a gente sabe que tem muitos cariocas que nunca foram ao Cristo Redentor. E hoje nós vamos vivenciar essa experiência de fé com uma pessoa. A dona Fátima vai pela primeira vez subir o Corcovado para conhecer o Cristo Redentor. Vamos lá? Podemos conversar
pouquinho? Podemos sim. A gente chegou aqui na casa da Dona Fátima. Ela é carioca da Gema, não é isso, Dona Fátima? Isso mesmo. Nascida na zona oeste do Rio de Janeiro, hoje mora aqui na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. E a senhora nunca foi no Cristo Redentor? Não, nunca. Tem um motivo por nunca ter ido? É falta mesmo de oportunidade de ir, né? E, sinceramente, nunca fui. Mas tinha vontade? Tinha vontade. Muita vontade. Via pela televisão? Sim, via pela televisão, as reportagens, tudo. Né? E sempre aquela vontade de ir, mas infelizmente não dava oportunidade, né? Então agora a gente vai acompanhar essa primeira visita da Dona Fátima lá no Cristo Redentor. A gente vai ver quais serão as emoções desse dia, né, Dona Fátima? É mesmo, vai ser muito bom mesmo. Estou ansiosa, né, para ver o Cristo Redentor. É uma oportunidade que eu jamais vou esquecer na minha vida. Então vamos lá. Logo quando chegou, a Dona Fátima já se emocionou. Ao subir pelas escadas, ela foi contemplando a cidade maravilhosa que nasceu e cresceu. Ali, diante da imponente imagem do Redentor, a Dona Fátima se viu como filha. Olhou, se emocionou e abraçou. É a sensação de ver com os próprios olhos o sonho se realizar. A gente veio aqui para a lateral do Cristo Redentor, depois desse momento de muita emoção. Dona Fátima, depois de ter chegado aqui, olhado para o Cristo Redentor, o que a senhora tem para me falar? É a maior emoção da minha vida. Sabe, eu agradeço a Deus por me dar essa oportunidade, né, de ter vindo aqui, de ver o Cristo, que há muito tempo que eu desejava ver, mas não tinha oportunidade. Né? Estou com 64 anos, sou católica, apostólica romana, sou catequista e agora isso aqui é uma emoção, é uma coisa que não tem como você explicar. Né? Eu só agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade. Quando a senhora foi subindo ali as escadas, olhando para a cidade do Rio de Janeiro, quando a senhora chegou, a senhora já ficou emocionada ao olhar para cima e ver o Cristo. Mas o que passou na cabeça da senhora quando a senhora vinha pela escada rolante? Olha assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Né? Para fazer a vontade dele, porque ele permitiu, né? Então, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, a filha dele, né? Aqui olhando para ele, meu pai, sabe, muita emoção. Ele sabe de todas as coisas, né? Tudo é no tempo dele, não é no nosso. Então, se ele achou que era nessa idade que eu tinha que vir visitá-lo, é o tempo dele, né? Não era no nosso, no meu. Agora, já que a senhora teve essa emoção, já chegou diante do Cristo Redentor, quero fazer um outro convite. Pode ser? Pode. A senhora é devota de Nossa Senhora? Sou. Qual é o título que a senhora é mais devota? Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, como meu nome, Nossa Senhora da Conceição. Então eu quero convidar a senhora para encontrar ali a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Vamos lá? Vamos. A senhora sabia que tem uma capela aqui dedicada a Nossa Senhora Aparecida? Não sabia. Não? Então vamos comigo, eu vou mostrar para a senhora, pode ser? Pode ser. Dona Fátima, a senhora não sabia que tinha capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida aqui. Como foi poder conhecer algo que a senhora nem imaginava? É muito bom mesmo, porque
sinceramente, eu nunca pisei aqui, né? Nunca. Então, essa para mim está sendo uma surpresa, sabe? Cada presente de Deus. Eu não sabia que tinha aqui essa capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Foi bom que já visitou o Redentor e também a mãe. A mãe. Visitei o filho e também visitei a mãe. Muito bom. Eu vi a senhora rezando ali, fazendo seus pedidos. Qual o principal pedido de hoje? Muita saúde, né? Saúde para mim, para meu filho, para meu esposo. Saúde para todos e essa pandemia também, que nos livre dessa pandemia, que acabando com as pessoas, né? Para a gente finalizar, a senhora gostou do dia de hoje? Gostou? Amei. Foi um presente de Deus. Isso aí é o maior presente que eu jamais vou esquecer na minha vida. O Cristo que abraça turistas é o mesmo que abraça os que vêm buscar consolo e agradecer. Esse é o mesmo Cristo que estende os braços para concretizar a fé por meio de projetos sociais. Aqui do alto, nesses 90 anos, o Redentor olha para a cidade maravilhosa e vê o retrato de uma porcentagem do Brasil, que apesar de tantos problemas, pode agradecer pelas riquezas que tem. Viva o Cristo Redentor!